Bom dia, vascaínos! Olha, o Vasco com essa velha prática, essa velha mania de comprar jogador e não pagar, está arriscado a levar um transfer ban por agora. E olha, não vai poder escrever ninguém para o Campeonato Brasileiro mais. Quem está inscrito, está inscrito. Se contratar alguém, não escreve, só depois que pagar. Vou contar essa história toda para vocês, ainda também a quantidade de jogadores que tem no departamento médico. Semana decisiva, última semana de preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro e o DM lotado. Vamos bater um papo sobre isso. Mas antes, deixa eu te falar para você não esquecer de deixar o like aqui nesse vídeo. Seu like ele é muito importante. Pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o próprio YouTube te avisa, tá falado? Então, bora para essas notícias. Bom dia, vascaínos! Sejam bem-vindos ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Café do Gigante. O Vasco, com essas suas velhas práticas. Outro dia mesmo, gravei um vídeo aqui da questão do Léo Pelé, que a C7 Partner adquiriu o Léo Pelé do São Paulo por 16 milhões, pagou 8 milhões e não pagou mais. E aí o Pedrinho pegou o Léo Pelé, já na gestão agora do Pedrinho, pegou o Léo Pelé e vendeu ele para o Atlético Paranaense no final do ano passado. E aí, em vez de pegar o dinheiro e pagar, né, a parte que devia ao São Paulo, não. O Vasco mandou São Paulo procurar a dívida na recuperação judicial. Eu falei que achava isso aqui imoral, achava isso aí é errado, muito errado. Esse discurso de, mas quem contratou foi a C7 Partners, tá, mas quem vendeu foi você. Você vendeu, fez o dinheiro, a dívida do clube, cara. A dívida, quem fez foi a Vasco da Gama SAF, né? Ou a SAF que fez a dívida. A dívida é do Vasco. Não importa quem fez a dívida, se comprou errado, se comprou mal, que apure os culpados. Mas o São Paulo vendeu por 16 milhões. Ele quer receber os 16 milhões acordado no contrato de venda. Recebeu só a metade. E aí o cara ficou esperando, legal, porque o cara ficar esperando receber, o cara tá sendo legal com você, cara. Aí você vende o jogador, recebe uma parte do dinheiro e não repassa, pô, isso aí é meio que picaretagem. Isso aí é pilantragem. Falei isso aqui. Teve gente que falou não no chat. Não, isso aí é problema da César Paz, foi ela que comprou. Cara, ela comprou, mas foi o Pedrinho que vendeu. Mas tudo bem, ok. Mas agora a história aí nem é a culpa do Pedrinho. Essa história agora nem é a culpa do Pedrinho. É um embrólio envolvendo o lateral direito Natan. Você lembra do Natan? O cara, eu lembro muito pouco do Natan. Mas é um jogador que veio para o Vasco da Portuguesa. Né? Ele agora está no Internacional. É esse cara aí, ó. Ele agora está no Internacional. Ele era da Portuguesa, ainda jovem, veio para o Vasco em 2017, acho que é a última gestão do Eurico. Ele vem para o Vasco traz ele da Portuguesa. Logo depois o Vasco vende ele para o Boa Vista de Portugal e mete meio que um calote no Vasco, não paga, e o Vasco mete na FIFA e não acontece nada lá. Enfim, acabou que o Natan foi para o Santos, e o Santos que ficou, assumiu a dívida do Boa Vista, o Santos também não pagou o Vasco. E aí tinha um negócio que o Vasco ia pegar jogador, acabou o Vasco trazendo Maicon, Juan Cruz, não sei se abateu, se não abateu. Enfim, eu sei que no contrato que o Vasco fez lá com a Portuguesa, ainda na época do Eurico, a Portuguesa vendeu o jogador para o Vasco, né? E segurou 30%. Na verdade, não vendeu. Né? Ela ficou com os 30% do atleta e cedeu os outros 70% para o Vasco. Veio num acordo de cavaleiros, mas teve um contratinho, teve um papel, teve papel timbrado trocado para lá e para cá, teve e-mail, tem umas conversas formalizadas. E aí a Portuguesa tinha 30%. O jogador do Vasco, se estivesse no Vasco até hoje, não tinha problema nenhum. A Portuguesa não estava cobrando nada. O que a Portuguesa está cobrando é quando o Vasco vende para o Boa Vista, o Vasco tinha que passar os 30% para a Portuguesa. Né? E não repassou. Claro, é a prática natural do Vasco. O Vasco compra, não paga, revende e não dá o dinheiro, corre atrás. Cara, isso é muito esquisito, né? É que nem aquela empresa que pega o contrato do funcionário, aí vai mandar o cara embora e fala pro cara só, agora você corre atrás dos seus direitos. Quando o juiz mandar pagar, eu pago o que o juiz mandar. Corre atrás dos seus direitos aí, não vou te dar nada agora. É a mesma coisa, cara. O Vasco faz isso, isso é certo? Não é certo. O Vasco faz a mesma coisa, manda o cara procurar os direitos. E a Portuguesa foi procurar os seus direitos, né? O Vasco que tinha que pagar 30% na época, parece de 6 milhões de reais, hoje deve com juros e correção à Portuguesa 6 milhões e 600 mil reais. E essa história está na CNRD, na Câmara Nacional de Disputas, e o R é o quê? Acho que é Reconciliação em Disputas, Recuperação em Disputa. É uma Câmara da CBF, né?
E essa câmera da CBF tem um poder interessante. Depois que é julgado dentro da CBF, não tem recurso. Ele é julgado e o Vasco vai perder com certeza. É dia 31 de março o julgamento, segunda-feira que vem. E aí, julgando, tem muitos documentos provando que o jogador era português, todo mundo sabe que o jogador é portuguesa, né? E que ficou com os 30%. E aí o Vasco vai ser condenado e o Vasco vai ter um prazo para pagar. Geralmente esses prazos são curtos, no máximo 72 horas. Ou o Vasco vai correr para fazer um acordo com a portuguesa, ou o Vasco vai tomar um transfer ban da própria CBF. Não vai poder escrever jogador na CBF para competições nacionais, enquanto não resolveu o imbróglio do poderoso lateral direito Natan, que já saiu do Santos, já foi aí para o Internacional, tem aquele cabeça do Internacional, e o Vasco ainda nessa confusão devendo esse jogador. A portuguesa, né? 30% virou 6 milhões e 600 mil reais, valores de hoje, parece que é o valores que já estão corrigidos, com juros e correção aí, feito por contador judicial e tal. A portuguesa apresentou tudo no processo, e olha, na verdade era um acordo entre amigos, o Eurico com o presidente da portuguesa na época. Mas a diretoria da portuguesa mudou, e quando mudou ela começou a pressionar, o Campelo varreu isso para baixo do tapete. O Salgado, porra, Salgado não pagou ninguém discurso de austeridade. Salgado não pagou as empresas que ele contratou, ele vai pagar quem ele não contratou. E nem estava mais, nem conheceu o Natan. O Natan já não estava mais no Vasco quando o Salgado entrou, então não pagou. E o Pedrinho, eu acho que foi sobre isso agora. Nem sei, não posso nem culpar o Pedrinho, não sei como é que vai ser a gestão do Pedrinho nessa situação. Mas eu sei que, se o Vasco não quer tomar o transfer ban, o Vasco precisa acertar essa situação com a portuguesa, fazer um acordo o quanto antes, talvez até antes do julgamento, que é segunda-feira que vem. Existe essa expectativa do Vasco correr atrás de fazer um acordo. Não é um valor tão alto assim, 6 milhões no mundo do futebol. Não é um valor tão alto, mas pode parcelar. A portuguesa vai aceitar. A portuguesa é um clube de menor expressão e se o Vasco oferecer 500 mil por mês, ela vai aceitar, cara. Para eles, é um valor muito importante. E olha, é o justo, é o correto. Tem que pagar os caras, está devendo, tem que pagar. Eu penso dessa forma. Não sei como você aí pensa. Eu penso assim, se você está devendo, você vai lá e paga os caras. Pagar, pô. Faz um acordo, paga aos pouquinhos, tenta acertar, mas vai lá e assume, cara. Ficar varrendo para debaixo do tapete, aí não dá. Uma hora o tapete rasga, a sujeira aparece e está aí o problema do Vasco. E se o Vasco tem até dia 11 de abril uma janela interna. O Vasco está pensando em contratar atacante. Saiu uma notícia ontem aí, nem trouxe para cá ainda. Vai ver se a gente vai trazer essa notícia no almoço. Tem um atacante que o Vasco está querendo retomar as conversas. E o Vasco é assim, né? O Vasco fica um jogador em foco, ele só fica com aquele jogador, não tem outros focos. O scout do Vasco ele não consegue mapear 3, 4, 5, é um cara só. Aquele cara que foi assim, mapeou o Lloyd. Antes do Brian Rodrigues, que o Vasco tomou não lá no México, já se falava no Lloyd. E o Lloyd eles trouxeram com certeza. O Brian Rodrigues não deu. Mas o Lloyd estava desde muito antes sendo falado no Vasco. O Vasco fica com essa fixação. As coisas esquisitas. Aí o Vasco parece que vai voltar a fazer uma proposta para esse jogador. E olha, se tomar o transfer ban, não vai poder inscrever o cara. Vai ter que acertar de qualquer maneira. E depois de tomar o transfer ban, fica mais difícil de negociar, né? Com a sentença na mão, os caras vão querer receber o quanto antes. Não vai ter negócio. Olha, tá complicada a história. Que o Vasco se resolva o quanto antes. Outra notícia aí é que o departamento médico do Vasco está lotado, né? Essa é a última semana de preparação. Ele já fez 2 semanas, fez 2 jogos treinos, os titulares perderam os 2 jogos para o Maricá e para o Boa Vista. Entramos na última semana. O departamento com o Tietê, com lesão no ligamentado do joelho, está em fase de transição, não precisou operar nem nada, já está no campo, mas ainda não treina com bola, não deve começar a treinar com bola essa semana. O Estrela está com problema de volumes de carga, ele está revezando campo e academia, que agora chama indoor. Vai fazer indoor. Indoor é academia, vai na academia. Ou vai para o campo, vai para a academia, está revezando exercício, não pode fazer a carga. O Adson está voltando, já está liberado, já está em campo, mas está com a carga ainda controlada, mas está voltando o volume, está cada vez fazendo mais volume. Essa semana ele deve entrar no mesmo volume dos outros jogadores, de carga, tudo igual. Então o Adson é o melhor na situação, né? Mas eu falei do Tietê, falei do Estrela. Tem o David, que só vai voltar no meio do ano, né? Ou então mais para frente, não sei ainda. Falei quem mais? Léo Jardim, que estranhamente sentiu o joelho e não foi para o coletivo contra o Boa Vista. Ele quer sair de contrato, que não está renovando, que pode sair de graça, assinar um pré-contrato em junho.
e aí, pô, vai dar uma rasteira no Vasco, aí não quis treinar, véspera de campeonato brasileiro, disse que está sentindo dor no joelho, está em tratamento, diz que volta a treinar hoje. Né? Então, lá no hora acho que no almoço do gigante, a gente já vai ter a notícia se ele, o treino é 9 horas da manhã, se ele treinou hoje ou ficou no migué no departamento médico, mas ele hoje está pelo departamento médico. O Alex Teixeira ainda está com conjuntivite, né? Não está fora de combate, só deve voltar os três lá para terça amanhã ou quarta-feira. E o último que nós temos mais um aí nesse departamento médico, não tem? Acho que não, acho que eu falei de todos os caras do departamento médico. Ah, claro, o Coutinho, como não? Temos o Coutinho no departamento médico que hoje já vai estar sendo reintegrado ao grupo, mas não vai fazer toda a carga de exercícios. Também vai ter controle de volume de carga. Vamos ver se ele vai para o jogo contra o Santos. Acho um pouco provável que ele vá. Se vai ficar no banco, vai entrar 15 minutos, assim como o Alisson também tem a expectativa de entrar 15 minutos contra o Santos. O problema é que vai botar o cara para jogar 15 minutos, você ganhando de 1-0. Aí você vai botar o Adson. Porra, não vai. Vai botar o Coutinho? Não vai. O time vai viajar para o jogo contra o Peru? Eu acho que não vai. Enfim, cara, eu acho que são muitas interrogações aí. E essa semana é uma semana que começa com o departamento médico cheio. Não está vazio, não. E outra coisa, preocupação na questão da função do 10 do time do Vasco. O Payet está escanteado, é terceiro reserva, né? O Coutinho é o titular, o reserva agora é o Garré, e o reserva do Garré é o Payet. O Payet está escanteado. Eu acho que se o Garré não tá agradando e o Payet ele ainda está no Vasco durante abril, cara, enquanto o Estrela não volta e o Coutinho, bota o Payet para revezar com o Coutinho, cara. Chama o Payet num canto, uma conversa, cara, aí, um mês para você se despedir. Dá a vida aí. Tem que conversar com o cara. Porque não adianta você não conseguir ter um time, pô. Olha, tá tudo muito esquisito, tudo muito estranho. Vamos ver se essa semana as coisas vão clareando e vão desenrolando. Mas que o Vasco, voltando à história do primeiro assunto do vídeo, o Vasco tem que acertar com o Natan, vai ter que acertar. Não adianta contratar mais ninguém se tomar o transfer ban. Não vai poder inscrever o atleta. Isso é um problema. Ah, mas aí o Vasco vai e paga. Tá, aí o Vasco vai e paga. E aí, se o Vasco vai e paga depois que a janela fechou, não vai poder inscrever da mesma maneira. Né? É como se o atleta não existisse. Ele tem que ser inscrito até o dia 11 de abril. O Vasco não contratou ninguém, mas está em busca de dois atacantes. Um é recordar, é viver. Essa história vem antes do Carnaval, e aí morreu, esfriou, agora voltou. Parece que o Vasco vai fazer uma carga novamente, vai tentar de novo. O Vasco não tem criatividade. O scout do Vasco só é aquilo, né? Parece que os antolhos, aquelas coisas que coloca no animal que puxa a carroça, nos burros, né? Aquele negócio lateral para o burro só olhar para frente. Parece que os scouts do Vasco usam antolhos. Estou chamando os caras de burro. Falando que eles parecem que eles só olham numa direção. Eles não têm uma visão mais ampla da história. Falado? É isso. Para a gente se despedir aqui do nosso Café do Gigante, né? Pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no canal se você não é inscrito, vai lá, ative as notificações, a opção todas, comenta aí o que você achou dessa história do Natan. Tem que pagar, cara, tem que pagar. Não dá mais. O tapete já rasgou, já a sujeira já está aparecendo. Empurrou desde 2017 que está empurrando, cara. Chegou a hora de pagar. 8 anos aí empurrando essa sujeira aí. Todo mundo empurrou. O Eurico deixou para lá, fingiu que não sabia, deixou passar, acabou morrendo, aí vem o Campelo, viu o problema, mas o Campelo parece que não reconheceu o contrato. Eu não reconheço. Pô, papel timbrado, tudo escrito, tudo combinado, e-mails trocados. Não reconheço, feito na gestão anterior. Essas maluquices, né? Essas faltas de responsabilidade, essa falta de carinho com as coisas do Vasco, ela é absurda na mão desses caras, né? Depois os caras vêm dizer que amam o Vasco, que são vascaínos. Será que são? Ou estão ali só para os interesses pessoais, pelas vaidades? É muito complicado. Mas, galera, é isso. Fica com Deus. Daqui a pouco, 1h da tarde, tem o vídeo aqui do Almoço do Gigante. Vocês trazem mais novidades. Vocês já sabiam alguma coisa do treino de hoje, né? Estou aí esperançoso para saber como é que vai ser esse treino hoje. A semana é a última semana, a reta final, né? E o Vasco treina só 2h30 por dia. O Vasco não pode fazer. Quando tem times aí fazendo horário integral de treino, né? Treina a parte da manhã, para, almoça, descansa e volta à tarde. O Vasco não pode, porque o Vasco não tem grana, porque o Vasco não tem dormitório no CT, não tem alojamento, o Vasco tem que botar os caras no hotel em frente, do outro lado do CT, na pista. E aí, meu amigo, tem que pagar. É o almoço, a alimentação de 30,
mais os profissionais e tudo, eu acho muito dispendioso. Então o Vasco não tem essa grana, então o Vasco manda os caras para casa, o Vasco só treina 2 horas e meia. Um time que precisava treinar pra caramba. Se bem que na semana passada, terça-feira, foi horário integral. Um dia, pelo menos, fez horário integral. Mas é muito pouco para um time que está todo desarrumado, que precisa treinar. 2 horas e meia por dia de trabalho é muito pouco. Por mais que seja intenso. Ah, mas é uma intensidade. Pô, mas é pouco. É muito pouco. Tá falado? Galera, é isso. Fiquem com Deus. Até o vídeo, 1 hora da tarde, no Almoço Gigante. Espero lá. Tchau.